Em 1860, o alimento mais caro encontrado em um mercado de Londres não era carne bovina, não eram ostras. Era um vegetal que crescia gratuitamente na praia. Na Inglaterra vitoriana, uma única cesta desta planta era vendida por 9 pennies. Isso a tornava mais cara do que meio quilo de bife. Era servido no Royal Pavilion por reis. Foi cultivado por Thomas Jefferson em Monticello por 13 anos. No entanto, crescia selvagem em todas as praias desoladas e varridas pelo vento da Escócia ao Mar Negro. Marinheiros o comiam para sobreviver ao escorbuto. Jardineiros vitorianos construíram complexos murados inteiros apenas para cultivá-lo. Era considerado o luxo supremo. Um vegetal tão delicado, tão noz e tão complexo que fazia o aspargo parecer grama. Então ele desapareceu. Não porque se extinguiu. Se você caminhar por uma praia de seixos em Sussex ou Oregon hoje, ainda pode pisar nele. Desapareceu por causa de uma falha fatal. É um vegetal que exige ser tratado como um indivíduo. Não pode ser colhido por uma colheitadeira. Não pode ser embalado por um robô. E apodrece em horas após ser cortado. No século XX, se você não podia mecanizá-lo, não podia vendê-lo. Esta é a história da couve marinha, a iguaria vitoriana que a agricultura industrial abandonou porque era simplesmente um problema demais. A história começa em 1731, na brutal e rochosa costa de Sussex, Inglaterra. Um botânico chamado Philip Miller publicou seu Dicionário de Jardineiro. Nele, ele documentou um costume curioso. Ele observava moradores locais caminhando pelas praias de seixos no início da primavera, cavando nas pilhas de pedras com as mãos nuas. Eles estavam caçando brotos brancos e tenros, emergindo de coroas de raízes profundas. Eles a chamavam de couve marinha, o antigo farelo. Miller escreveu que, quando cozidos, esses brotos rivalizavam com alcachofras em sabor, mas ele não a descobriu. Os moradores a comiam há séculos. Evidências arqueológicas sugerem que pessoas neolíticas a assavam junto com algas marinhas em fogueiras milhares de anos atrás. Na época romana, era reconhecida como uma iguaria. Barris dela eram em conserva para longas viagens. Mas em 1731, ninguém a estava cultivando. Eles estavam apenas pegando o que o oceano lhes dava. Isso mudou em 1799. William Curtis, outro botânico britânico, publicou um panfleto que mudou a história da alimentação. O título era seco: Instruções para a cultura da crembe marítima. Mas o conteúdo era revolucionário. Curtis percebeu algo profundo sobre esta planta. Na natureza, os brotos surgem através de metros de pedras pesadas da praia. As pedras bloqueiam a luz. A planta luta para alcançar a superfície. E nessa luta, os caules crescem longos, pálidos e crocantes. Curtis percebeu que poderia imitar a praia. Ele disse aos jardineiros para cobrir os brotos emergentes com vasos de barro no início da primavera. Escuridão total. A falta de luz força a planta. Ela se estica. Ela entra em pânico. Ela despeja todo o seu açúcar nos caules para crescer mais rápido. O resultado é um vegetal que tem um sabor que é um cruzamento entre aspargos e avelãs, com uma textura como aipo crocante. De repente, a couve marinha não era apenas comida de camponês, era o orgulho do Império Britânico. Esta é a crumb marítima, couve marinha, a perene que alimentou marinheiros, enfeitou mesas reais e cresceu selvagem em praias onde nada mais conseguia sobreviver. Para entender por que esta planta é tão especial, você precisa olhar onde ela vive. A couve marinha é uma halófita. Isso significa que ela ama sal. A maioria das plantas morre se você jogar água salgada nelas. A couve marinha a bebe. Ela cresce em praias de seixos, lugares que mal são terra, apenas pilhas de rochas em movimento, areia e pulverização constante de sal congelante. São ambientes onde quase nada mais crescerá. Mas a couve marinha não apenas sobrevive ali, ela domina. Nas costas da Suécia, Finlândia e Estônia, é a espécie de planta dominante. Quando o vento sopra areia pela praia, os densos tufos de couve marinha a prendem, formando de fato a fundação das dunas de areia. Ela é construída como um tanque. Tem uma raiz pivotante profunda que perfura as pedras para encontrar água doce. Suas folhas são grossas, emborrachadas e azul esverdeadas, cobertas por uma camada cerosa que repele o sal como uma capa de chuva. Suas sementes são coriáceas e flutuantes. Elas podem flutuar no oceano por meses, surfando as ondas para colonizar novas praias. É uma perene. Você a planta uma vez e ela o alimenta por 10, 12, talvez 20 anos.
Você pode comer quase todas as suas partes. Os brotos jovens vêm na primavera. As folhas no verão são como uma couve salgada. As flores desabrocham como brócolis roxo. Até as raízes podem ser assadas como pastinacas. Mas os vitorianos não se importavam com as raízes. Eles queriam os brotos e estavam dispostos a pagar qualquer coisa para obtê-los. Em meados de 1800, a mania da couve marinha atingiu a Grã-Bretanha. Hortas ao longo da costa dedicavam hectares a ela. Vendedores ambulantes, os famosos costermongers, gritavam "couve marinha fresca" nas manhãs nebulosas de Londres. O Covent Garden Market a estocava. Mrs. Beeton, a deusa da vida doméstica vitoriana, a listava como um item essencial da cozinha. Mas era cara. 9 pennies uma cesta. Para colocar isso em contexto, o aspargo custava 6 pennies. Meio quilo de carne bovina custava 8 pennies. A couve marinha era um dos vegetais mais caros que se podia comprar. Por quê? Porque cultivá-la era um ato de tortura para o jardineiro. Imagine o processo. Você planta a coroa. Você espera 3 anos para amadurecer. 3 anos de capina e espera antes de dar uma única mordida. Então, toda primavera, você tem que ir ao campo e colocar um pesado vaso de terracota para forçar, com cerca de 45 centímetros de altura, sobre cada planta. Estamos falando de milhares de vasos, todos movidos à mão. Você espera 2 ou 3 semanas. Você verifica debaixo da tampa. Está pronto? Está perfeitamente branco marfim? Se sim, você corta. Se não, você espera. Após a colheita, você tem que remover milhares de vasos para que a planta possa recarregar ao sol para o próximo ano. Era agricultura manual. Cada caule era pessoal, e por um tempo isso estava bem. Propriedades ricas tinham exércitos de jardineiros. A mão de obra era barata. O sabor valia a pena. Thomas Jefferson era obcecado por ela. Seu calendário de jardim de 1815 mostrava ele acolhendo em Monticello todo abril por 13 anos. O príncipe regente George IV a servia em seu palácio à beira-mar em Brighton. Era o símbolo de status definitivo. Mostrava que você tinha paciência, terra e equipe para forçar a natureza à sua vontade. Mas o mundo estava girando, e a era das máquinas estava chegando. O final do século XIX quebrou o sistema. Jardins murados ficaram muito caros para manter. Os custos de mão de obra dispararam. E um novo tipo de agricultura assumiu: a agricultura industrial. As novas regras da alimentação eram simples. Você pode plantá-la com um trator. Você pode colhê-la com uma máquina. Você pode enviá-la a 800 quilômetros em um caminhão. A couve marinha falhou em todos os testes. Você não podia mecanizar os vasos. Um trator não pode levantar delicadamente uma tampa de terracota. Você não podia mecanizar a colheita. Os brotos machucam se você os olhar de forma errada. E o pior de tudo, a vida útil. Uma vez que você corta um broto de couve marinha, o relógio começa. Você tem horas, talvez um dia. Depois disso, ele murcha. Ele perde sua doçura. Você não pode colocar couve marinha em um trem de Sussex para a Escócia e esperar que ela pareça boa quando chegar. Compare isso com um aspargo. O aspargo é resistente. Você pode empacotá-lo, encaixotá-lo, enviá-lo e ele permanece crocante por uma semana. Então o mercado fez uma escolha. Escolheu o vegetal que sobreviveu ao caminhão, não o que tinha o melhor sabor. O aspargo venceu. A couve marinha desapareceu. E outra tragédia estava acontecendo em segundo plano. As plantas selvagens estavam desaparecendo também. A demanda vitoriana tinha sido tão alta que os forrageadores despojaram as praias. Eles não apenas cortaram os brotos, eles desenterraram coroas de raízes inteiras para vender para jardins particulares. Colônias inteiras que existiam desde a Idade do Gelo foram extintas em algumas décadas. Na época em que o governo britânico proibiu a colheita selvagem no início dos anos 1900, era tarde demais. O dano estava feito. Em 2000, praticamente não havia mais produção comercial de couve marinha na Grã-Bretanha ou na França. O vegetal que antes custava mais do que carne bovina estava extinto do menu. Mesmo hoje, as populações selvagens de couve marinha não se recuperaram. Na Irlanda do Norte, está confinada a uma única colônia. Em grande parte de sua área histórica na Grã-Bretanha e na Irlanda, tornou-se incomum. Está listada na Lei de Vida Selvagem e Campo como uma espécie que não deve ser colhida da natureza.
Não porque seja rara globalmente, mas porque os humanos quase a destruíram por meio da superexploração. Então, o que perdemos quando trocamos a couve marinha por aspargos? Perdemos uma potência nutricional. Os marinheiros sabiam disso intuitivamente. A couve marinha é rica em vitamina C. Uma única porção tem tanto quanto frutas cítricas e muito mais do que a maioria dos vegetais verdes. Ela parava o escorbuto imediatamente. É carregada com vitamina K para a saúde óssea. Tem mais potássio do que aspargos. Como seus primos da família Brassicaceae, como couve, brócolis e repolho, é cheia de glucosinolatos. Estes são os compostos de enxofre que lhe dão aquele sabor picante. A ciência moderna os liga a poderosas propriedades anticancerígenas. Tínhamos uma planta que crescia gratuitamente em terras que não podiam ser usadas para a agricultura nas praias. Não exigia fertilizantes, pesticidas e água doce. E a substituímos por uma cultura que precisa de solo de primeira, irrigação pesada e transporte internacional. Não faz sentido, a menos que você seja um gerente de logística. Mas a natureza é paciente. Na última década, algo mudou. Chefes começaram a olhar para trás. O movimento de forrageamento explodiu. As pessoas queriam comida que tivesse o sabor de um lugar específico. E a couve marinha é o sabor definitivo da costa. Hoje você pode encontrá-la novamente. É rara, é cara, às vezes $20 o quilo nos mercados de Londres, mas está lá. Nos Estados Unidos, ela se naturalizou estranhamente na costa oeste. Se você for a faróis antigos no Oregon ou na Califórnia, poderá vê-la crescendo selvagem perto das casas dos faroleiros. Os faroleiros a plantaram há 100 anos, porque era o único vegetal que conseguia sobreviver à pulverização de sal. Os faroleiros se foram. As plantas permanecem. Ela até se tornou uma planta paisagística. Você pode vê-la no Brooklyn Bridge Park em Nova York, plantada ao lado de gramas e margaridas por suas lindas flores brancas. A maioria das pessoas passa por ela sem ter ideia de que está olhando para um tesouro culinário perdido. A couve marinha é um lembrete. Ela nos lembra que a eficiência não é a única métrica que importa. A agricultura industrial abandonou esta planta porque ela se recusou a cooperar. Ela exigia trabalho manual. Ela exigia paciência. Ela exigia respeito. Mas essas são as qualidades exatas que tornam a comida significativa. Construímos um sistema alimentar projetado para caminhões, não para o sabor. Otimizamos para a vida útil, não para a vida. Mas a planta não mudou. Ela ainda está lá, sentada nos seixos, esperando que nos lembremos de que as melhores coisas da vida não podem ser mecanizadas. Alguns vegetais valem o trabalho. Se esta história mudou a maneira como você vê as plantas selvagens ao longo da costa, por favor, assine e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história que o mundo moderno tentou enterrar. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. O próximo tesouro do cofre será revelado em breve.